Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do MBCV Cast. E todas as quintas-feiras nós nos encontramos com alguém que pode trazer para todos nós um assunto que seja importante, relevante e que de fato faça algum sentido para a nossa vida e possa nos ajudar de alguma maneira. Então, nós queremos convidar você, se você passou aí nosso feed e encontrou, né, esse episódio, inscreve no canal, você vai receber sempre notificações e sempre você vai estar atualizado com todos os conteúdos que nós publicamos. Então sejam bem-vindos. Nós somos do MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E se você passar por aqui, dá uma passadinha aqui no Rio Grande do Sul, né, em Novo Hamburgo, 30 quilômetros de Porto Alegre, vem dar uma visitinha, faz uma visitinha, você será muito bem recebido. E hoje, quinta-feira, nós estamos aqui mais uma vez, porque a visita dessa nossa convidada já é a segunda vez que nós a convidamos, porque são assuntos tão importantes que ela traz para o nosso dia a dia, que é impossível nós conseguirmos falar tudo de uma vez só. Então, nosso último episódio que fizemos com ela, já deixamos engatilhado mais um episódio para falar sobre um assunto que é muito contemporâneo. Aliás, eu diria que ele não é contemporâneo, é muito antigo. O que é contemporâneo é o nome que é dado, né? Que é a síndrome de burnout, né? Você sabe o que é isso, síndrome de burnout? Mas a doutora Ana Costa está conosco. Bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, pastora, mais uma vez aqui, né, para falar de assuntos tão importantes, tão presentes, né, na nossa vida e que por vezes passam batido aí a gente não para olhar. Uhum. Aí quando alguém chega e diz assim, eu estou com síndrome de burnout, tu fica, o quê? Que tu tá sentindo? Então, para nós iniciarmos nossa conversa, eu quero talvez trazer uma ilustração em uma frase para que todos possamos, né? Claro, a doutora vai nos esclarecer o que é, os sintomas, né? Para a gente prestar atenção, mas de uma forma bem sucinta, né? Trazer para o nosso espectador essa fala, né? Antigamente, doutora, nós tínhamos os trabalhos aos quais nós nos submetíamos, ou aquilo que nós tínhamos um patrão, nós tínhamos um chefe, um diretor, que por vezes escravizava por conta de que a gente tinha muito trabalho, muita coisa, às vezes que tinha até que trabalhar fora do nosso horário, né? E dizem agora, né, alguns estudiosos sobre a síndrome de burnout, né, que hoje nós mesmos nos escravizamos. Dá para sintetizar essa síndrome dessa forma? É verdade, falaste muito bem. Eu acho que sintetiza muito, né, essa doença, a síndrome de burnout, né, que foi reconhecida este ano, né, pelo Ministério do Trabalho ali, né, como uma síndrome laboral, né? Então hoje as pessoas conseguem, né, diagnosticadas pelo médico psiquiatra, entrar, né, com recursos, enfim, até de afastamentos de trabalho. Mas ela é, né, um comportamento, né, uma escolha nossa, é um comportamento descontrolado, né? A gente faz a nossa agenda hoje, né? E como tu disseste, bem falado, antigamente nós tínhamos um patrão, nós tínhamos muitas vezes uma carteira assinada e que limitava, né? São 8 horas ou 8h48 de trabalho por dia, né? 44 horas semanais ou 220, né? Geralmente, de trabalho mês. Então, agora a gente, por vezes, né, fica com a cabeça trabalhando dia e noite, não temos mais essa rotina de horários tão fixada, né? Com essa questão do home office também, né, doutora? Porque
o home office, não, que confortável, tu tá na tua casa, né? Pode até estar comendo uma pipoquinha, trabalhando, mas não é bem assim, né? Não é, não. Porque a exigência também, ela se tornou bastante grande e ainda tem os compromissos da casa, né? Exatamente. Há quem diga que o home office ele é mais prejudicial na vida da gente, né, relacionado ao trabalho, do que favorável. Porque como tu disseste, né, tem as coisas da casa, as pessoas, a nossa família muitas vezes não consegue enxergar que nós estamos ali na sala do lado, mas estamos trabalhando. Imagina, né? Com criança pequena. Sim, quantas vezes você liga, por exemplo, para uma empresa e que você precisa de um atendimento e você ouve, né, o barulho da galinha atrás, já aconteceu comigo. O cachorro ou o bebê chorando, enfim, e as pessoas, né, telemarketing, geralmente, né, a gente passa por essas coisas. E as pessoas pedem desculpa, né? Eu estou no home office, né? Só que já tornou-se comum, né? Você ouvir essas coisas e incluir, inclusive, a família, né? Nesse processo. Então, com certeza. E a mulher ainda mais, né? Porque a mulher cuida da casa, cuida do marido, tem que fazer alimentação, enfim. Bom, então, vamos lá, doutora. Vamos falar sobre sinais. Quais são os sinais que uma pessoa pode se observar para que ela possa concluir e, a partir disso, buscar ajuda para entender que ela realmente está com algum tipo de síndrome? Bem, sinais bem importantes, né? Burnout, do inglês, fala sobre esgotamento, né? Então, imagine você, né? Estando esgotada, além do seu limite. O que é o esgotamento, né? É como se eu enchesse esse copo de água aqui e ele transborda aquele copo. Então, os sinais, muitas vezes, é a confusão, né? A irritabilidade, a perda de foco, o cansaço extremo. Não tenho vontade de ir para o trabalho, não tenho vontade, né, de criar coisas novas, ou de construir, ou até de me relacionar com os colegas, né? Então, assim, a pessoa acaba perdendo muito o foco das suas atividades. Por quê? Porque ela está já cheia, é o copo cheio. Né? E como que eu vou ter coisas novas ou sucos novos, água nova num copo cheio? Então, a pessoa acaba apresentando sinais relacionados a esgotamento. Não sei se eu consegui explicar, se ficou claro para ti. Porque, ouvindo a senhora falar, dá aquela impressão assim, que se aproxima muito da depressão. Porque a depressão também tem essa coisa da falta de vontade e tal, se sentir cheio, né? Eu penso também, doutora, me corrija se eu estiver enganada, né? Que eu posso falar por questões próprias. Quando eu estou extremamente ocupada ou eu estou assim, com uma sobrecarga de trabalho, eu preciso vigiar muito para que eu não seja agressiva. A agressividade, ela pode ser um sinal de que a coisa não está bem? Exatamente, é a questão de eu não conseguir carregar mais peso nenhum, né? Quando um gestor, por exemplo, na empresa começa a te cobrar prazos, indicadores, resolução de tarefas, e tu já tá lotada de atividades, tu já tá cheia de compromissos, então aquela fagulha, né, aquela cobrança ou aquele pedido às vezes, né? Que às vezes nem precisa ser tão grande assim. Não, a pessoa já está, né, numa situação de que eu estou cheia, então qualquer nova demanda pode gerar choro constante. Eu não consigo, né? Coloca aquela pessoa que coloca o despertador 3, 4, 5 vezes antes de sair da cama, né? Por quê? Porque eu não tenho vontade de levantar. E o mais interessante da gente olhar para o burnout é que é algo físico. Né? De novo, a questão de que o meu organismo não está respondendo, né? A pessoa quer trabalhar, geralmente, a pessoa que tem um burnout, ela é uma pessoa muito comprometida com o seu trabalho. E esse comprometimento, esse perfeccionismo, essa vontade de fazer além é que leva ela a se sobrecarregar. Por exemplo, né? Antes de chegar no burnout, eu acho que é importante falar que a gente passa por algumas fases anteriores e que antigamente e atualmente a gente chama de estresse.
O estresse, ele tem vários níveis, né? Então, existe o estresse positivo, e aí as pessoas ficam apavoradas. Como assim estresse positivo? Então, toda e qualquer mudança na sua vida gera um estresse, até mudanças boas. O estresse é a liberação do cortisol no corpo da gente. Então, vamos dizer que você recebeu uma promoção no seu trabalho. Nossa, que legal, estou há anos trabalhando para receber uma promoção. Fico super empolgada, eu já liberei cortisol, eu já liberei o estresse, né? Então, eu me preparo para aquilo, eu conto para a família, eu vou estudar um pouco mais, porque eu vou sentar numa cadeira diferente, né? E aí, toda aquela empolgação faz com que eu me dedique um pouco mais. Ok, está positivo o estresse aí, te deu iniciativa, coragem. Sob controle. Tudo sob controle, iniciativa, então é uma coisa boa. A partir do momento que tu começa, bom, vou chegar mais cedo, vou sair mais tarde, vamos almoçar, fulano, não posso. Que é tipo uma hiperprodutividade. Exatamente. Eu começo a tirar os meus direitos, vamos dizer assim, e me colocar deveres. Ok, 1 mês eu aguento, legal. 2 meses, os colegas já não me convidam mais para almoçar, para fazer aquele happy hour. E aí eles começam a te dar atividades. E tu começa a receber, a não dar limites naquilo que você está fazendo. Aí você já não sai mais com os filhos no final de semana, já tem que ir para uma reunião a mais e começa a se encher. 2 meses, não tenho mais amigos, meu nome é trabalho. Né? As pessoas se orgulham de dizer que sou workaholic, né? Eu amo o trabalho, sou muito bem realizado. Ok, 3 meses, 6 meses depois, como está aquela pessoa? Já está num nível de estresse onde a pessoa já começa a ter dor de cabeça, chega no final da tarde, eu tô com um negócio no meu estômago, eu comi, mas não desceu bem a minha comida, me deu insônia essa noite. Quantas vezes você ouviu um profissional dizer, nossa, passei a noite inteira trabalhando. Como assim? Só sonhava com o projeto que eu tenho que responder. Aí a gente brinca, né? Não vou te pagar hora extra e nem insalubridade, né? Por trabalhar de noite. Enfim, então são pessoas comprometidas e que vão deixando esse descontrole chegar numa patologia, numa doença, né, que começa pequena, com dores, e depois vai, né, para os sinais mais relevantes. Nós poderíamos até dizer assim que é não sei se essa é a palavra, não seria um desrespeito consigo mesmo. Eu estou usando algumas palavras. Desrespeito consigo mesmo, ou falta de domínio próprio, né? Ou eu creio assim que a pessoa ela chega à beira de uma exaustão, né? Quando eu penso que a burnout seja isso, assim, a pessoa chegou num ponto de exaustão. Exatamente. Que aí não importa qual seja a função que ele exerça, não importa qual é o cargo, nem a progressão que ela teve. Aquilo acabou com a vida dela, a vida pessoal dela, né? Existem características muito similares nas pessoas com burnout, né? Primeiro que são pessoas bem intencionadas, né? Elas não estão entrando num desrespeito consigo intencionalmente, porque eu quero me prejudicar, né? Elas estão, na verdade, dando sangue, né? Eu amo fazer o que eu gosto, o que eu faço, né? Então, eu gosto tanto de fazer isso que eu tenho dificuldade de dizer não. Então, o primeiro passo, o desrespeito é a dificuldade do limite, do não. Essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, né? Dizer não para coisas que não são delas, né? Ou que são delas, mas que têm um limite. Né? Então, a gente ouve muito isso, né? De ter quantos projetos você tem na sua empresa? Eu tenho 5. Né? Como se ter 5 projetos fizesse com que ela fosse melhor que o colega. Né? Então, poder entender isso, né? E cientificamente também é comprovado, de novo, né? Quem é que mais tem burnout? É o homem ou a mulher? A mulher!
Não que os homens não tenham, mas os homens, eles se permitem outras coisas, né? Eles se permitem chegar do trabalho e sentar na frente da televisão ou pegar o celular e ficar zapeando. Se são casados, eles se permitem, né, pedir para a esposa, né, tu vai fazer a janta? Tu já lavou a roupa? Né? Então, essas coisas que o homem se permite mais que a mulher. E a mulher, então, por ter que dar conta de todas as coisas, tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de dizer não. E se o meu chefe não gostar do meu não? E se o meu marido, então, for, né, desagradado com a minha postura? Então, tem todas essas coisas que, na verdade, o que está por trás da síndrome? É o meu desejo de ser aceito, é o meu desejo de perfeição, é a minha régua, né, da exigência lá em cima, dificuldade de limites, né, a falta de autocuidado, né, esses são perfil, né, das pessoas que acabam chegando nesse processo extremo. A gente poderia dizer também, e a senhora daí me corrige se sim ou não, dentro disso que nós estamos falando, também entra o chefe abusivo, né? Entra. Porque aí, vamos olhar o outro lado, né? Tem o lado da pessoa que está empolgada com aquele momento que ela está vivendo da vida, está entregando o sangue dela, está realmente fazendo o que precisa ser feito, né? Até para uma realização pessoal. Mas agora vamos falar o outro lado daquele chefe que é abusivo, que não tem limites, que não tem hora, que não tem nada, que está sempre cobrando. Isso também é uma causa, no caso, né? Na verdade, as coisas meio que vêm juntas, né? Vamos pensar na questão do... quem eu contrato, né? O chefe abusivo geralmente vai contratar a pessoa que não tem limite, que não dá limite, né? E a pessoa que não dá limite, muitas vezes vai procurar um gestor mais assertivo, mais controlador, mais direcionador, né? Então, as coisas meio que vêm juntas, né? O ideal é eu descobrir por que eu me submeto a essas coisas. Aí também entra a questão de estabilidade também, né? Se a pessoa está no momento profissional onde tem muita gente da empresa sendo mandada embora e ela precisa, então o que ela vai fazer? Ela vai redobrar o trabalho dela porque ela quer ser reconhecida e vista como alguém que realmente contribui para a empresa, que é outra causa. Exatamente, a questão social, né? Como que está a sociedade agora? A gente vê, né, muitas pessoas sem emprego, né? Algumas não estão nem aí, né? Sempre tem alguém que acaba, né, dando um jeito. Mas a pessoa que realmente, né, tem o traço de ser perfeccionista, comprometida, né? Por isso que eu disse antes que a pessoa não busca aquilo intencionalmente. É o perfil comportamental dela que leva ela para essas armadilhas, né? E necessariamente, a pessoa que começa a perceber esses sinais, né, ela precisa procurar um profissional de imediato, que aí tu podes me dizer, vamos dizer para a nossa audiência, quais são os profissionais que essa pessoa pode procurar, né? Ou ela tem condições de ter algumas ações imediatas que pode apaziguar, enfim. Então, esse tratamento... Primeiro, eu penso que a gente precisa ter esse autoconhecimento. Eu não estou bem, eu não estou no meu normal, né? Eu não estou bem. Então, acho que o primeiro ponto é você se entender, né? E a partir disso, doutora, eu entendi, eu estou dando sinais de que alguma coisa está errada. Outra coisa que eu queria te perguntar também, se cabe nisso, né? Antes que tu me responda isso, esquecimento. Faz parte. Faz parte? Faz parte. Né? Porque eu estou tão exausto, né? Eu estou com o meu Winchester cerebral tão carregado que eu não tenho mais como colocar coisas ali dentro. Então, se não entrou, não vou lembrar, né? Ou entrou aquela coisa de eu escutei, mas não ouvi,
né? Então, assim, são sinais também, esquecimento, insônia, irritabilidade, muito parecido com questões relacionadas à depressão, sim. Se confundem, né? Por isso que é importante você buscar um médico apropriado para isso, né? Que, de novo, né? O ideal é que seja um psiquiatra, né? Que possa te dar, então, esse diagnóstico, né? Do que realmente está acontecendo contigo, né? Ou vou procurar, às vezes as pessoas têm vergonha, enfim, né? Procuram um ginecologista, procuram um urologista, um clínico geral. O primeiro passo é tu buscar, né? Por que um ginecologista, tu diz, por conta da TPM da mulher? Da TPM, ou então, por exemplo, né, pode se confundir com as questões de menopausa, né, hormonais, enfim, porque se tu for verificar, os sintomas são muito parecidos. A diferença é que o burnout ela está muito ligada com as questões laborais. Então, geralmente, quem tem burnout tem queixa profissional, tem queixa do trabalho. Né? Então, por isso que o burnout ele está muito relacionado, ele foi, né, levado a essa simbologia do trabalho, né? Quando eu trabalho com carreira, por exemplo, né? Então, muitos pacientes me procuram pelo meu currículo, por eu trabalhar com o assunto carreira. Então, eles vêm com muita carga de estresse. Não chegou o burnout ainda. Então, quando você, como tu disseste, o autoconhecimento identificou que você está no automático, né? Bom, e de repente tu começa a ter sintomas no teu corpo, eu tenho que procurar a causa. Então, que tipo de sintoma é? Né? É um esquecimento? Vou no neurologista, é dor nos olhos, vou no oftalmo. Agora, quando tudo começa a vir junto, bom, aí tem alguma coisa errada, né? Então, assim, por vezes, ela está entrando num processo depressivo que vem oriundo de uma carga de trabalho, mas quando que vai vir o burnout? Quando aquilo for extremo. Então, só para, não quero te interromper, mas só para a gente ter o raciocínio, né? Então, estás me dizendo que o burnout, ele vem depois da depressão? Não, o burnout vem depois do estresse, né? Os níveis de estresse. Quando você tem estresse, um estresse moderado ou um estresse né, mais aumentado, você já vai ter sinais como de depressão. Você pode estar em depressão, você vai ter sinais no teu corpo, e o burnout é um acúmulo de tudo isso, é o ápice, né, que eu não consigo mais ir trabalhar. Então, eu vou precisar ser afastada do meu trabalho. Tem pessoas que são internadas, tem pessoas que, às vezes, vão até o suicídio, né? Pelo ponto que chegou aquele nível de estresse na vida dela. Está casado com a depressão? Muitas vezes. E muitas vezes, um dos tratamentos antes do burnout é você tratar, né, depressão. Por quê? A pessoa não está conseguindo produzir como ela gostaria, o que ela fica? Deprimida, chateada, triste, mal-humorada, irritada, né? Então, assim, ela começa a ter problema de relacionamento com o gestor, com os colegas, né? Com a família. Na verdade, explode para todo lado. Ela não consegue mais ser uma pessoa relacionável, porque... Aliás, doutora, eu acho, minha opinião, assim, em geral, todo mundo hoje... Assim, todo mundo, uma grande parte das pessoas, elas vivem naturalmente um estresse mais forte, assim, mais extremo. Eu acho que são poucas as pessoas que conseguem ter uma vida normal, que conseguem separar as coisas, né? Eu acho que, em geral, as pessoas vivem um estresse maior, né? Tu falaste antes das válvulas de escape, né? A gente fala muito, inclusive tem uma associação que é o ISMA, né? É uma associação em Porto Alegre que ela trabalha mundialmente, né, sobre o estresse. Como que eu faço para, se estou no estresse, sair do estresse e para não chegar no estresse, né? Então, em vários congressos que eu fui lá no ISMA, a gente ouve muitos casos e depoimentos, né, de empresas, por exemplo, que trabalham válvulas de escape dentro do trabalho. Por exemplo, de exigir que a pessoa faça o seu intervalo do almoço, de oferecer
diversão, né, para as pessoas, como uma sala de jogos, uma sala de descanso, o convívio com a natureza. Então, oportunizar coisas que tirem a pessoa da área do trabalho, daquela preocupação, né? Então, assim, você procurar válvulas de escape é muito importante. Né? O que você faz final de semana? Né? A gente pergunta para as pessoas que eu atendo no consultório e que estão com estresse laboral. O que você faz final de semana? Esses dias uma pessoa me disse assim, eu fico trabalhando, eu fico me programando para a semana. Aí eu perguntei, né? O que os teus gestores fazem? Pois é, um vai andar a cavalo, outro sai com a família, outro vai viajar, outro vai para um restaurante. Digo, pois é, né? Independente do que eles fazem, é importante você procurar válvulas de escape. Um exercício físico, uma caminhada, um filme, uma risoterapia, um sair com a família. As pessoas precisam relaxar. Né? Às vezes relaxar é fazer uma massoterapia, vou fazer uma massagem. Ela está relaxando, ela está dando uma válvula de escape para o estresse. Ela está tirando um tempo para um autocuidado. Eu estou cuidando de mim, né? Exatamente. Então ali, ó, a doutora elencou algumas coisas que você pode fazer. Tem gente que gosta de ir ao cinema, né? Ou então que não pode ir ao cinema, mas que curte um filme em casa, comendo pipoca com a família, né? Ou dando uma volta no parque, como tu falaste, né? Uma coisa importante também, uma das coisas que eu li também sobre a síndrome de burnout, é a importância do exercício, né? Exercício físico, aquela disciplina. Não precisa ser em academia, pode ser no celular, alguma coisa que seja mesmo só para manter o corpo em movimento, para tirar, liberar, né? Na verdade, a caminhada, o exercício físico, ele vai liberar serotonina, né? Que a serotonina é o hormônio da vida que age contra o cortisol. Quando você tem um estresse muito grande, por exemplo, a liberação de cortisol baixa a imunidade das pessoas. E elas ficam mais gripadas, elas ficam mais doentes, têm mais infecções, suscetíveis a doenças, né? Então, por isso que é importante a gente entender onde que eu estou nesse caminho, né? Por que eu estou sempre doente? Por quê? Porque talvez você esteja exagerando em alguma coisa, né? Então, é importante que a pessoa possa identificar isso. O que eu posso fazer para melhorar? Bom, se tu não está num nível avançado, buscar uma psicoterapia, buscar um acompanhamento médico, né, de rotina. Tu pergunta para as pessoas que têm burnout, geralmente, ou que estão no nível de estresse exagerado. Qual a última vez que você fez os seus exames preventivos, né, as mulheres? Sim. Nossa, faz 3 anos. Sim. Você usa óculos. Qual foi a última vez que você foi no oftalmo? Nossa, já faz 5 anos. Então, realmente, a questão da falta de cuidado consigo e a exagero de cuidado com o outro. Por vezes, também, as pessoas dizem assim, eu não consigo mais ter conexão com Deus. Por quê? Porque está esgotada, cheia de informação de internet, cheia de trabalho para fazer, né? Então, o que tu estás fazendo com a tua vida? Essa é a grande pergunta. Qual é o propósito? Para que tu está vivendo? Por que tu levanta, né, cedo e vai dormir esse horário? Né? Ou as pessoas que viram o dia pela noite, o que tu está fazendo de noite que tu não, né? Eu estou na internet, eu estou com os meus amigos, mas que amigos? Né? Então, essas questões é importante a gente avaliar, né? O que eu estou fazendo com o meu dia, com a minha vida. E eu penso que seja algo realmente assim, ó, dia a dia, né, doutora? Não adianta a gente fazer um planejamento, daqui a 6 meses eu vou na praia. Não. Quem está, vamos dizer, subjúdice a um grande trabalho, né, uma profissão que exija muito, ela precisa ter diariamente alguns gatilhos diários e talvez uma vez por semana uma saída para algum lugar. Por exemplo, eu curto, cada um tem sua maneira, né? A minha maneira que eu tenho de assim, limpar a minha mente, curtir, é dirigir. Eu gosto de pegar o carro e sair assim por estradas bonitas, olhando, sabe? Eu gosto de curtir assim um pouco, sair um pouco, né? Se bem que agora a gasolina tá tão cara, né? Acho que vai dar estresse. Vou dar estressada. Mas, enfim, né, assim, eu procuro, pelo menos uma vez por semana, fazer alguma coisa que seja pra mim, sabe? E uma das coisas também, né, já que a gente tá aqui dentro de uma igreja, né, doutora?
é a questão da contemplação, da meditação, da oração, desse momento assim que você entrega o seu dia, ou que você começa o seu dia na presença de Deus, entregando para Ele o seu dia. Eu acho que tudo isso contribui para que a gente possa viver uma vida melhor, né? Exatamente, é cientificamente comprovado, né? As pessoas podem dizer, elas estão falando isso porque elas estão lá, né? No MBCV. Na verdade, se você for olhar a ciência, né, existem muitos estudos que falam da importância da meditação, da espiritualidade, né? De você ter um tempo de reflexão, de você ter um tempo de olhar para dentro de si e para suas relações, né, de todos os âmbitos. Hoje, por exemplo, também falando nessa questão de ter tempo, né, o que muitas empresas estão fazendo? Estão levando os pets para dentro das empresas. Sim. Né? Muitas empresas são amigo do pet. Então, a gente vê várias reportagens, né, de empresas levando, permitido que o colaborador leve o seu bicho de estimação, né, em algum dia da semana para estar com ele. Ou agora está uma onda falando também das reduções de cargas de horários de trabalho. Para quê? Para que a pessoa tenha mais tempo, né, o tal do ócio criativo. As empresas muitas vezes pensam, né, vou cravar ali o horário de entrada e de saída e vou, né, pedir hora essa que a pessoa vai produzir. Na verdade, não. Quanto mais a pessoa está livre e feliz naquele lugar, mais ela produz. É um sonho de consumo para nós brasileiros, né? Mas também ouvi, doutora, que estão tentando reduzir, né? Na Europa, principalmente, reduzindo carga horária para 4 dias por semana de trabalho, né? Eu ia amar também. Eu gosto de trabalhar bastante, mas eu acho que a gente chega a uma certa idade que quer ter autocuidado. Então, gente, olha, quantas palavras bacanas, instrutivas nós falamos aqui nesse episódio, que já terminamos, né? São 25, 30 minutos e a gente fala rápido, mas é uma coisa assim, ó, muito importante para a vida de vocês, né? Então foi um prazer ter você com a gente. Doutora, sua última palavra para aqueles que estão burnoutizados. Cuide-se, olhe para você, né? Porque trabalhar é importante, mas viver também o nosso propósito é muito importante. Olha, que bacana, que lindo. É isso aí. Cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua saúde. Opa! Cuide da sua saúde, né, para que você possa viver mais e viver melhor, né? Que você possa pegar essas dicas. Foi bom para você? Passa para alguém que você conhece, que você está vendo alguns sinais, né? Sei que seja importante esse conteúdo para ela também. Obrigada, doutora. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, gente.